convidar você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis. Mais uma vez, Deus traz esse texto ao meu coração. Gosto muito, muito mesmo dessa palavra. E eu creio, todas as vezes que nós meditamos no mesmo texto da palavra de Deus, não é que a palavra de Deus se renova a cada manhã, ela não se renova, ela é a mesma. O que se renova a cada manhã, diz a Bíblia, são as misericórdias do Senhor. Mas todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, ela vai falar conosco conforme a nossa necessidade de cada dia. Amém? Então eu convido você, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia, vamos fazer menção do texto sagrado. Este texto fala sobre a mulher sunamita. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Não é o primeiro, é o segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos meditar apenas no versículo 27, para a gente ganhar tempo nesse instante. Capítulo 4, versículo de número 27, diz assim: Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Versículo 28, vamos ler. Disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Então não me enganes. Olha que palavra forte, que texto tão forte. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 27 e 28 para nossa meditação. Irmãos, esta é uma das histórias mais comoventes da Bíblia Sagrada, né? É sobre a sunamita, uma mulher de nome desconhecido, mas que o seu testemunho de vida atravessou milênios e é também um verdadeiro exemplo de fé. Ela lutou pelo seu sonho, ela não deixou morrer a esperança, ela passou momentos difíceis, mas ela confiou em Deus. E por esta confiança, é claro, ela não se decepcionou. É por isso que no início eu disse a você que ia falar hoje sobre os sonhos que diante de Deus não morrem. O seu sonho não morreu. Eu já começo com essa palavra para você. Porque a história da sunamita, ela ocorreu aproximadamente na época em que apareceu no reino do norte de Israel o profeta Eliseu, que foi discípulo de Elias. O nome pelo qual ela ficou conhecida vinha da cidade de Sunem, que traduzido significa declive, porque Sunem estava localizada em uma elevação de terras. E o profeta Eliseu, exercendo o seu ministério, ele saía frequentemente de sua casa em Samaria e percorria cerca de 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, o local quase sempre do seu retiro espiritual, onde ele ali se dedicava à oração, buscando a orientação de Deus. Foi lá também que ele enfrentou aquele embate contra os profetas de Azera e de Baal. E a sunamita certamente observava, ainda que de longe, o profeta e o seu discípulo, seu moço, que estavam constantemente em peregrinação por aquelas terras para buscar a Deus. O interessante é que a sunamita enxergou algo que toda uma cidade deveria ter visto, mas não viu. Porque Sunem era uma cidade próspera, em que os seus habitantes poderiam ter facilmente oferecido alimento e abrigo para um homem que estava a serviço de Deus, em benefício de toda uma nação. E a sunamita, ela tem esse discernimento espiritual, presta atenção nisso. A sua atitude de ajudar o profeta Eliseu e Geazi refletia o zelo e o amor de Deus que ela possuía no seu coração. Ela era uma mulher bondosa, ela era uma mulher hospitaleira. Eu gosto dessa palavra.
E as escrituras mostram que no passado, pela hospitalidade, os servos do Senhor haviam hospedado até anjos dentro de casa sem saber, simplesmente porque tinham o hábito de receber bem as pessoas. E eu penso que ela pensava que ter o homem de Deus na sua casa representava uma oportunidade de um maior contato com aquilo que era espiritual, porque eles eram espirituais. E para ela fazer o bem ao homem de Deus era como se estivesse honrando ao próprio Deus. E é de fato assim. Quando fazemos algo por um servo de Deus, ou pelo próximo, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Então, a sunamita, em uma atitude de amor para com Deus e o seu profeta Eliseu, ela pede ao seu marido que construísse um quarto na parte superior de sua casa, onde ela poderia abrigar o homem de Deus e o seu moço. E entenda que, naquela época, o acesso ao piso superior da casa era feito por uma escada pelo lado de fora do imóvel. Por quê? Porque o cômodo de cima era mais fresco, mais ventilado, e oferecia um melhor isolamento do barulho, dos sons que vinham da rua. Ela fez isso estrategicamente, porque ali Eliseu não seria incomodado e teria mais privacidade para buscar a Deus em suas orações. Veja que mulher generosa, hospitaleira, que mulher de Deus era essa. Ela pôs os seus bens a serviço do Senhor, pois para a sunamita as coisas espirituais eram de grande valor, importavam mais as coisas espirituais do que as materiais. Se fosse outra pessoa, teria dito assim: vou colocar esses dois dentro da minha casa, eu vou gastar, vou ter que dar de comer, vai que eles decidem ficar e não saem nunca mais. Mas não foi isso que essa mulher pensou. Ela pensou no prazer de servir ao próximo, no prazer de ter o homem de Deus nas suas instalações. E Eliseu, vendo a sua dedicação, lhe fez uma prova de fé. Oferece recompensas materiais ou honras sociais para aquela mulher. Só que a resposta da sunamita revela muito do que estava no seu coração, porque ela valorizava a vida, ela valorizava o amor, ela valorizava a família. Ela não estava preocupada em adquirir mais bens materiais, ela não estava preocupada em posição social, ela não estava preocupada com títulos, com honrarias. Ela reconhecia o valor imensurável da reunião familiar. Ela reconhecia o valor de cuidar do próximo. Aleluia. Então Eliseu, percebendo que essa mulher não queria nada material, ele ouve o sábio conselho de Geazi, que lhe informou que a sunamita não tinha filhos, um antigo sonho dela, eu creio, que desejou tanto. Penso que aquela mulher imaginou as roupinhas de um bebê. Ela podia até ver, sabe, nos seus melhores sonhos, uma linda criança correndo pelos corredores da sua casa, porque aquela mulher tinha posses. Certamente ela daria a melhor vida para esse filho. Mas era apenas um sonho. Era apenas um sonho esquecido, deixado no passado. Mas Deus contemplava a sua generosidade, Deus contemplava a sua hospitalidade, a dedicação em servir ao Senhor através da ajuda que oferecia ao seu servo Eliseu. E esta atitude de amor para com o homem de Deus gerou um grande milagre, que ela mal podia acreditar. A sunamita nunca esperou uma bênção tão grande como resultados da sua bondade e da sua generosidade. Aleluia. E o texto vai dizer que dentro de 1 ano a promessa de Deus se cumpriu, porque amor gera vida, amor gera paz, amor gera alegria. Ela concebeu e deu à luz um filho. E que abençoado era aquele menino, filho de uma promessa que foi feita por Deus através do profeta Eliseu.
Agora aquele lar que era sem graça, aquele lar que era vazio, se encheu do calor e do sorriso de uma linda criança, uma família completa, uma família feliz. Entenda que em Israel um filho era considerado a maior bênção de uma família, era a maior alegria de um pai e de uma mãe, de que um pai e uma mãe poderia alcançar. A mulher que não tinha filhos ficava profundamente envergonhada na sociedade. E a lei judaica, ela dava ao marido o direito de se divorciar caso a sua esposa não pudesse lhe dar um descendente que levaria o seu nome adiante. Mas tudo isso agora estava superado, pois Deus havia lhe dado o presente perfeito, o presente que ela realmente precisava. E este foi o sonho que a sunamita tinha: um lar feliz, um lar simples, mas um lar feliz, uma família completa, debaixo da bênção de Deus. E o menino crescia nos caminhos do Senhor. Eu imagino, toda vez que ela olhava para esse filho, ela se lembrava da promessa de Deus que se cumpriu na sua vida. Era lindo, e o seu filho era uma bênção. Ele era ensinado na lei do Senhor, ele era obediente, ele ajudava o seu pai no trabalho. Certamente aquele jovem trabalhava na ansiedade de querer retribuir todo o amor e o carinho que ele recebeu da sua mãe e do seu pai. Só que esse menino trabalhava se expondo muito ao sol, mas ele ainda não tinha um preparo físico adequado para isso. Ele não estava acostumado com o trabalho árduo, porque o sol do verão é muito forte naquela região, faz muito calor. E muitos estudiosos acreditam que o filho da sunamita tenha sofrido de insolação, que independendo da intensidade da exposição ao calor, pode levar a pessoa à morte, principalmente jovens e idosos. Na Palestina o sol é muito quente. E o menino, a Bíblia vai dizer que ele sente uma forte dor de cabeça e é levado para sua mãe. Depois de algum tempo, ele vem a falecer. Momentos terríveis passou aquela mulher. Era o vale da sombra da morte. Ver o seu único filho, quem ela amamentou com tanto zelo, muitas vezes acordando no meio da noite, ela deu amor, ela deu carinho, ela ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos. Eu particularmente não posso nem imaginar a dor que seja passar por uma situação como essa. Eu tenho um filho pré-adolescente. Ele tem 13 anos e eu não imagino passar por uma situação como essa. E a sunamita, ela olha para o seu filho, o seu sonho de ter uma família, agora parece que se acabou. Parece que foi destruído. Parece que tudo se desfez. Morto no seu colo. Essa mulher, ela estava passando pelo vale da sombra da morte, só que o que nos impressiona é que ela não temeu. Ela não aceitou a morte do seu sonho. O texto vai dizer que ela tomou nos seus braços, colocou na cama do profeta Eliseu e partiu para uma dura conversa com o profeta. Um longo caminho, uma jornada de 24 quilômetros na estrada que subia até o Monte Carmelo para recuperar a vida do seu filho, fruto da promessa de Deus. E ao longe, o profeta pergunta como essa mulher estava e ela responde ao profeta com palavras que demonstram a sua certeza, a fé de que a vida do seu filho seria restaurada. A resposta dessa mulher é um simples: vai tudo bem. Aleluia. Ela podia dizer: não tem nada bem não, está tudo acabado, meu sonho acabou, você me iludiu, você me enganou. Não. Aquela mulher disse: vai tudo bem. Aleluia. E a resposta dessa mulher faz-me lembrar a resposta que Abraão deu ao seu filho Isaque quando estava próximo de sacrificá-lo. Quando ele pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá. Aleluia! A resposta típica de quem confia em Deus. Aleluia! E o texto vai dizer que ao chegar diante de Eliseu, ela se prostra, como nós lemos, ela se prostra com o coração quebrantado, ela se joga nos pés do homem de Deus. E Eliseu, sendo um homem poderoso em palavras e obras, nos deixa também uma lição de humildade aqui.
Ao invés de tentar de dar uma de adivinho, de profeta, né? E de homem cheio da revelação, não. Ele reconhece que Deus não havia lhe revelado nada do que estava acontecendo com aquela mulher. E ele vai perguntar para ela o que foi que aconteceu, porque Deus me encobriu esse negócio. Eliseu então manda o seu discípulo Geazi pôr o seu bordão sobre o rosto do menino morto. Mas entenda que há tarefas que não são para Geazi realizar. Certas coisas exigem a presença do homem de Deus. A sunamita sabia disso. E é por isso que ela continuou lutando por seu filho, insistindo que o profeta não lhe deixasse enquanto não fosse com ela até a sua casa resolver o problema. Quando o profeta viu a posição de fé daquela mulher, ele se levanta e acompanha ela até a sua casa. Aleluia! O bordão de Eliseu não funcionou, mas agora o homem de Deus estava indo pessoalmente. O bordão de Geazi não funcionou, porque ressuscitar sonhos é preciso de intercessão, súplica, calor humano. Eliseu teve que orar de portas fechadas, como Jesus ensinou. É preciso insistência para ressuscitar sonhos. Aleluia. Eu vou repetir para você guardar essa palavra. É preciso insistência para ressuscitar sonhos. Oh, aleluia. Por que você quer desistir do seu sonho agora? Por que você quer desistir da sua promessa agora? Ela vai se cumprir. O sonho vai ressuscitar, mas você não pode desistir dele. Aleluia. Eliseu, após a oração, transmitiu calor àquele jovem através do contato direto com aquele morto. Ele pouco se importava com o que a lei dizia, que não se podia encostar no morto. Não, aquele homem estava no exercício de fé, dedicado a ver aquele menino levantar daquele lugar por causa da fé tão grandiosa daquela mulher. Aleluia. Muitas vezes é preciso agir dessa forma, abraçando com muito amor, né? Aqueles que estão mortos, para que eles ressuscitem através do nosso calor humano e da nossa fé e da nossa dedicação e do nosso amor. Qual é o seu sonho? Eu sei que há muita gente com os sonhos morrendo, gente que perdeu tanta coisa na vida e chega até aqui sem nem saber como. Talvez o seu sonho esteja esquecido, esteja no passado, você nem se lembra mais o que é poder sonhar. Quem sabe o seu sonho é ver aquela pessoa amada ou um familiar transformado, ressuscitado espiritualmente, liberto das drogas, liberto do vício, do pecado. Mas você precisa tomar uma firme decisão hoje. Veja como a sunamita decidiu firmemente que ela não aceitaria a morte da promessa de Deus na sua vida. Ela não aceitaria, e é por isso que ela foi atrás do homem de Deus, ela foi atrás do profeta. Entenda, o caminho da restauração é longo e é difícil. Essa mulher andou 24 quilômetros para encontrar Eliseu. É longo, é difícil, mas o primeiro passo da sunamita foi a transformação dela mesma. Ela resolveu confiar em Deus e se dedicar ao amor quando ainda nem tinha a perspectiva de ter um filho. O resultado da bondade, da generosidade daquela mulher lhe trouxe um filho que poucos anos depois morreu, mas por causa da sua perseverança, por causa da sua fé, da sua insistência, ele ressuscitou. Eu quero convidar você a não desistir dos seus sonhos. Eu quero convidar você a não aceitar a morte daquilo que você deseja. Deus ainda ressuscita sonhos.